Bem, iniciando aqui essa aula, que no caso é em relação a essa atividade aqui, a número 1, a outra atividade, eu não entendi porque que eles iniciaram dessa maneira, fizeram a atividade separada, depois fizeram a número 1. Bem, quando o pessoal vê esse gráfico aqui, o pessoal fica um pouco assustado, mas esse gráfico, ele é um gráfico, não é um gráfico complexo demais, né? Aqui nós temos que analisar separadamente. Ele é um gráfico de uma função que é composta de várias funções, ou seja, aqui tem 4 funções. Tem uma função de 0 até o infinito, tem outra função aqui, ó, de b, que é do 0 até o f aqui, ó, é outra função, do f até o e é outra função, que é do 3 até o 5. Depois, de e até o infinito é outra função, que é de 5 em diante. Então, daqui para cá é uma função, que no caso aqui é infinito negativo. Daqui para cá, infinito é o 5 e o infinito positivo. E então é dessa maneira que você analisa. Vamos ver o que ele pede. Ele primeiro fala aqui sobre a função é definida por 4 sentenças. Quer dizer, já falei as sentenças aqui para vocês. No intervalo de menos infinito até 0, a função f é definida por f de x igual a menos meio x menos 1. Então, o que ele está falando? De 0 até o infinito para cá, vindo para o lado de cá, vindo para o lado esquerdo, de 0 em diante, a função é menos meio x menos 1. Essa lei de formação é a lei de uma função afim, sendo a igual a... Então, é só você olhar aqui, a igual a menos meio, e o b é o valor independente da função, o valor que está sem nenhuma letra do lado é o b, então é o menos 1. Logo, no intervalo de infinito até 0, a função é estritamente... Então, o que está querendo aqui? Você está querendo que você fale se ela é crescente ou decrescente. Aqui no caso, ela está descendo. Então, se você começar numa função da esquerda para a direita e ela descer, você vê o gráfico dela, ela estiver descendo, igual está aqui, ela é decrescente. E aqui está explicando exatamente isso, está explicando que no próprio gráfico dá para você ver que o A está acima e o B já vem para baixo. Então começa no alto e termina cá mais embaixo. É isso que está mais explicando aqui, essa questão de por que ela é decrescente, tá? Então eu vou pular algumas coisas aqui, senão fica muito grande o vídeo, né? Aqui está falando que y é igual a f de x, que é igual a x mais b. Então, y é a mesma coisa que f de x, tá? Então, se você estiver calculando, você substitui os valores aqui na função. Para calcular o f de x, calcular o y, vai ser a mesma coisa. Então, aqui dá alguns exemplos xx igual a menos 2, igual está aqui, se x igual a menos 2 e y igual a 0, então você pode pegar nessa equaçãozinha aqui, ó, e substituir o valor de x, colocar o menos 2 no lugar do x, e o 0, que é o y, no lugar do y do lado de cá, e vai ficar assim, ó, então menos 2a mais b igual a 0. Aí fica essa equaçãozinha aqui, vai ficar menos 2a mais b igual a 0. E considerando x igual a 0 e y igual a menos 1, temos. Então você vai fazer outra equaçãozinha, substituir. Vai pegar isso aqui e vai substituir de novo. Então vamos lá. Se x igual a 0, você vai colocar no lugar do x o 0. E no lugar do y, que é do lado de cá da igualdade, ó. Então de um lado da igualdade é o valor do y. Esse f de x vão eliminar ele, não vão usar ele, tá? Então vamos colocar no lugar do... Vamos imaginar que só tem y aqui e a equaçãozinha do lado de cá. Então vai ser... No lugar do y vai ser menos 1. E no lado de cá vai ser no lugar do x o 0. Dessa última equação, obtemos então b igual a menos 1. B igual a menos 1 porque 0 vezes a, 0. Vai sobrar só b igual a menos 1. E substituindo esse valor na equação, na primeira equação que a gente obteve aqui, ó, essa equação aqui, ó, menos 2a mais b, então você vai pegar esse valor do b, que é b igual a menos 1, e vai substituir no lugar do b aqui, ó. No lugar do b, então vai sobrar menos 2, vai ficar menos 2a menos 1 igual a 0.
Então, se você vai ter que fazer os cálculos lá, até chegar no valor que vai dar a igual a menos meio. Assim concluímos que f de x igual a menos meio x menos 1, que é, no caso, a mesma equação que está aqui, ó. Os valores foram tirados do gráfico ali. Então, no intervalo menos infinito até zero, que no caso seria esse valor, esse intervalo aqui, daqui para cá, partindo do b aqui, ó, que é zero ao infinito, é essa equação que representa esse intervalo. No intervalo 0,3, a função 0 até 3, qual que é o intervalo 0,3? O intervalo 0,3 é esse valor aqui, ó, de 0 até 3, então é do b até o f, né? 3. A função f é definida por f de x. Essa, no caso, que você teria que descobrir, teria que analisar para ver, né? Então, se você for olhar aqui, você vai olhar que os pontos vai de 1 em 1, ó. Aqui, vai aqui, aqui é 0, 1. Aqui, se colocar outro ponto, vai ser 2, 3, 4. Então, então eu tenho uma relação com 1 aqui. A função aqui, no caso, teria que analisar e ela daria x menos 1. Como que eu sei disso? Então você vai olhar o seguinte, x menos 1, por quê? Vamos imaginar aqui é, no caso esse ponto aqui é 0 e menos 1. Então vamos colocar na função x menos 1. O x, então aqui no caso é 0, 0 menos 1, menos 1, então vai dar menos 1, que vai dar y. Aqui, esse ponto aqui vai ser, no caso, 1 para x e 0 para y. Então, vamos colocar lá. Então, 1 para x e 0 para y. Então, se você substituir o 1 no lugar da equaçãozinha, teria que dar 0, teria que dar 1. Teria que, se substituir o x, que é o 0, teria que dar 1. Então, 1 menos 1, teria que dar 0. Se substituir o 1, que é o x, na equação, então vai dar 1 menos 1, 0. Então vai dar o 0. Então vai dar 1 para x e 0 para y. Aqui, vamos pôr o 2 aqui. Aqui é 2 para x, 1 para y. Então, 2 menos 1 lá na equação. 2 no lugar do x. Menos 1 vai dar 1. Então, o valor disso vai ser 1. Depois eu vou fazer um vídeo explicando melhor essa parte aqui. Porque é muito difícil de explicar assim. Eu não tenho tecnologia ainda, não tenho condições de fazer. Fazendo exemplo para vocês aqui. Para vocês verem o exemplo. Eu estou dando uma explicação geral assim para vocês tirarem uma ideia, tá? Não é para ficar 100% por enquanto não, porque não tem como ficar 100%. Eu estou iniciando isso aqui agora e eu espero que vocês aproveitem bastante e consigam fazer a maioria das coisas. O que não souber mesmo, eu posso até fazer, gabaritar e mandar para vocês. No intervalo de 3 até 5, a função f é definida por... Então, de 3 até 5. De 3 até 5. Eu saltei algumas coisas ali, porque não tem como fazer tudo. Então, de 3 até 5, ela é definida por... Na função, no limite entre 3 até 5, a função f é definida por f de x igual a... Então, se você for imaginar que daqui até aqui, para qualquer valor que você jogar aqui de 3 até o 5, que é, no caso, os y aqui, ó, então de 3 até 5 vai ser os y, ó. 3, 4, 5, tudo são valor que vai sempre esbarrar ali, ó. Vai dar o quê? E sempre vai dar o quê, ó? 3, 2, 4, 2, 5, 2. Se eu colocar 3,5 aqui, ó, vai dar 2. Se eu colocar aqui 3,8, 2, 4,1, vai dar 2. Então, o y sempre vai ser 2. Então, essa é um tipo de função que é chamada de função constante. Então, a função que você vai definir é o seguinte, que f de x igual a 2. Sempre vai dar 2. Então, você colocar f de x igual a 2. Logo, no intervalo de 3 até 5, a função f é constante. É uma função constante. No intervalo de 5 até o infinito, a função f é definida por f de x. Então, nesse intervalo aqui, já é uma coisa que daria mais trabalho, tá? Para você descobrir. Você tem que quebrar a cabeça e tentar descobrir como que você vai montar o x com os números
somando, subtraindo, para combinar com os pontos que você achar aqui. Então vamos imaginar aqui, ó, esse ponto aqui é 5 e 2, então vai ter que ter 5 e 2. Esse ponto aqui é 6 para x, 4 para y, é 4, 6 e 4. Então você vai ter que imaginar o seguinte, de quantos em quantos que está mudando, para você ter uma ideia de como vai fazer a função. A função, no caso aqui, eu vou falar ela de uma vez, ela vai ser 2x menos 8. 2x menos 8. Por que 2x menos 8? Então vamos imaginar, se o x aqui é 5, para me substituir lá na função que é 2x menos 8, tem que dar 2. Então 2x, então x, então vamos substituir o 5 no lugar do x, vai dar 2 vezes 5, 10. 10 menos 8, 2, então vai dar 2. O 6 no lugar do x, 6 vezes 2, 12. 12 menos 8, 4. Então dá 4. E se você fizer aqui qualquer número, vai dar isso, vai dar o valor certinho no outro gráfico aqui, ó. Por isso, essa função aqui, no caso, esse valor aqui na função de 5 até o infinito, é 2x menos 8, a função aqui, ó. Lei de uma função afim sendo a igual b igual, logo no intervalo 5 até o infinito. Então, qual que é o a aqui no caso que eu falei? O a vai ser o valor no lado do x, então vai ser 2, o b, menos 8. Logo no intervalo 5 até o infinito, a função f é estritamente, ela é uma função, o que eu falei? Se ela está vindo para cá, ela é decrescente, agora ela está subindo. Então é o contrário, é crescente, a função é estritamente crescente. A função f possui duas raízes, as quais são, a função f possui duas raízes. Então essa função, na verdade, que ele está citando, isso aqui não tem sentido, porque nenhuma função de primeiro grau, que isso aqui são tudo funções de primeiro grau, tem duas raízes, em primeiro lugar. Então isso aqui eu acho que foi deixado aqui sem querer. Isso aqui foi uma coisa que foi deixada sem querer. Ela tem, toda função de primeiro grau, ela tem uma raiz. No caso, essa função aqui, em geral, ela tem uma raiz, que é no caso, o R aqui, ó, que é o 1. É o 1. Não, nesse caso aqui, ela tem duas raízes, realmente. Eu estou voando aqui. Ela tem o R, que é o 1, e o menos 2. O menos 2 e o 1, essa função. Na verdade, é porque ele analisou a função toda. Se você for olhar uma função separada do primeiro lugar, você vai ter uma raiz. Então, vai ser aqui seria menos 2 para essa função aqui e 1 para essa função aqui. Neste caso, ela tem duas raízes, que é menos 2 e 1, tá? Que toca o eixo x. Sempre que toca o eixo x, é raiz. É raiz. Então, aqui está certo sim. É menos 2 e 1, tá? O lucro diário em reais de uma confecção de camisas e malha é expresso pela lei de formação de uma função. Então, está aqui a lei de formação de uma função. Tá? Essa lei aqui, ó, em que x representa a quantidade de camisas de malha produzidas diariamente por essa confecção. Complete a tabela abaixo e em seguida construa o gráfico da função no plano cartesiano. Bem, como que você faz isso? O x aqui não é 0, um x aqui é 0, o outro x aqui é 300. Então vamos lá, vamos substituir o 0 no lugar do x. Então vai ficar y igual 4 vezes 0, 4 vezes 0, menos 1.200. 4 vezes 0, 0. Menos 1.200, aqui vai ficar menos 1.200. Então vai ficar 0 para x e menos 1.200 para y. Aqui, 300. Vamos colocar 300 no lugar aqui do x. Então, 4 vezes 300. 4 vezes 3, 12. Então, vai dar 1.200. Então, vai ficar 1.200 menos 1.200, 0. Então, vai ficar 300 e 0 para a ordenada aqui. Então, ficou 0 e menos 1.200 e 300 e 0, o par. Então, para representar isso aqui no gráfico, então 0 está aqui, menos 1.200. Esse gráfico ele está, infelizmente, errado, né? Ele está errado. Por que ele está errado?
Se aqui deu menos 1.200, teria que ser aqui para baixo, ó. Teria que ser para cá, ó. Não, menos 1.200 é o y, então é para cá, para baixo, ó. Teria que ser representado aqui embaixo, aqui, ó. Não tem jeito de representar o menos 1.200 aqui nessa área, não. Teria que ser para baixo. Então seria 0 para x e menos 1.200. Então o ponto ficaria mais ou menos nesse rumo aqui, ó. Seria embaixo. E aqui ficaria 300 para x, 300 para x, está aqui, ó. E 0 para y. Então o ponto fica aqui no 300. O ponto fica aqui no 300, tá? O ponto, não, 300 para x fica aqui, ó, 300 para x. Estou voando, x é aqui, ó, 300 para x e 0 para y. Então o ponto fica aqui. Então ficaria assim, o gráfico ficaria aqui, ó, nesse rumo aqui, ó. Vou passar aqui, ó. Então passando pelo 300 e passando cá embaixo pelo menos 1.200. Então vai ficar assim o gráfico, ó, o gráfico fica assim, ó, como fica o gráfico? Subindo nessa posição, tá? Fica aqui, ó. Então 1.200 aqui embaixo e o 300 aqui, ó, que é x. Eu tô voando aqui, desculpa. Ok, por enquanto é só isso. No mais, vamos aguardar.